Olá, gente, tudo bem? Espero que esteja bem, tudo bem com vocês. Vamos dar início aqui a este primeiro momento em que a gente vai estudar o livro do Apocalipse. Mas antes de falar do Apocalipse, eu gostaria de falar desse grande livro que é o livro dos livros, a Bíblia. A Bíblia é considerada como a palavra de Deus, como muitos podem crer. E cada dia mais tem aumentado o número de pessoas que têm buscado a leitura deste livro e aprender a respeito deste livro, a Bíblia. Se você tem o desejo de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, está aqui o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, que revela, é como se fosse uma chave mestra que abre todos os outros livros da Bíblia. Aqui você vai compreender um pouquinho a respeito do que é o Apocalipse, o que ele faz. Então vamos ao estudo, né? Vamos aprender um pouco a respeito deste livro tão maravilhoso que é o livro do Apocalipse. A maioria das pessoas em nosso país ama e respeita a Bíblia. Cada dia aumenta o número daqueles que desejam compreendê-la melhor. Muitos, no entanto, têm dificuldades para entender seu último livro, o Apocalipse. Com sua fluente linguagem profética, vividas descrições e misteriosos símbolos são apresentados diante de nós. Porém, a mesma Bíblia tem a chave, como falei antes, para interpretar as fascinantes revelações apocalípticas. Neste seminário, você conhecerá e vai identificar com vibrante entusiasmo o significado dos seus segredos. Outra agradável surpresa é a descoberta que o Apocalipse não é um tesouro ancorado no passado longínquo, nem um tabu indefinido na penumbra de um futuro inalcançável, fechado à percepção presente. O anjo de Deus ordenou que não fosse selado o livro, ou seja, fechado. E, alegre-se, é um livro aberto especificamente para a nossa época, mas ainda contém uma promessa e uma bênção especial para aqueles que estudam e respeitam a sua revelação. Ao participar deste seminário, você vai descobrir que assim como uma semente que contém uma grande árvore latente em seu seio, o Apocalipse também contém muitas e muitas chaves que abrem toda a Bíblia, mas também que é uma espécie de sumário, uma espécie de audiovisual, onde se repassam e destacam os principais temas da revelação de Jesus Cristo. Como entender o livro do Apocalipse? Creio que neste seminário você vai ser capaz de entender, não só entender, aprender a mais desse livro fascinante. Apocalipse, primeiro capítulo. O livro do Apocalipse não é um livro de catástrofes, como muitos acreditam, pelo contrário, traz esperança, novidades. Vamos viajar nesse estudo deste livro e aprender as maravilhas que Deus deixou revelado para aqueles que desejam encontrá-lo. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. O que significa Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo. Vejamos o que diz capítulo 1 e versículo 1 do próprio livro do Apocalipse. Para tanto, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Vejamos o que diz lá na Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Nota. João, quando escreveu o livro do Apocalipse na rochosa ilha de Patmos, que fica perto do mar Egeu, para onde haveria sido desterrado por ordem do imperador Domiciano, por causa da sua fé, ele foi obrigado a trabalhar nas minas. Naqueles dias, Patmos servia como uma prisão de segurança máxima. E João escreveu o livro sob circunstâncias difíceis e desanimadoras. O
que deveria fazer o apóstolo João com as revelações recebidas de Deus? Apocalipse capítulo 1, versículo 19 e versículo 11. Apocalipse 1:19 diz: escreve essas coisas que tem vistos, e as que são depois destas hão de acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Note, ele deveria escrever tudo que Deus havia revelado a ele. Tudo que Deus. O significado Apocalipse quer dizer revelação. Ou seja, ele não é um livro fechado, é um livro aberto, pois tem algo a revelar. Revelação de Jesus Cristo. A gente pode ficar emocionado ao perceber a beleza que Jesus se revela neste livro, no livro do Apocalipse. Ainda mais, no Antigo Testamento, foram profetizados muito acerca do Messias. E os evangelhos nos falam de sua encarnação, de sua vinda aqui na Terra. Mas a não ser que começamos a estudar a revelação de Jesus Cristo, no livro do Apocalipse, que faz de si mesmo, a nossa compreensão majestosa a respeito da sublime pessoa de Jesus será incompleta ou até incompreendida. O Apocalipse não só revela quem é a pessoa de Jesus, mas também revela a respeito do sentido, o que ele veio fazer aqui, de sua doutrina, sua vontade, seus planos, seus projetos, e o que ele almeja para o nosso futuro. E o que ele tem em mente está revelado no livro do Apocalipse, com relação ao nosso futuro. Três coisas importantes. Como entender o livro do Apocalipse? Já entendemos que ele não é um livro fechado. Já entendemos que ele é a revelação de Jesus Cristo. Não só nos revela Jesus Cristo, mas ele é a própria revelação de Jesus Cristo. Como é assim? Como entender isso? O próprio Jesus se identifica neste livro. O próprio Jesus se apresenta neste livro. A quem Deus prometeu uma bênção especial. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São João capítulo 5, versículo 39, perdão. Bem-aventurado quer dizer feliz é aquele que lê o livro, é aquele que ouve as palavras dessa profecia, e aqueles que guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: está próximo o tempo em que vai ser o fim de todas as coisas. Sabemos que sempre que acontece o fim, tem um início. Tem um início. Se é o fim de algo, é o início de um novo ciclo. A Escritura diz assim, para que nós podemos examinar toda a Escritura, porque nela a Escritura contém tudo que a gente precisa, as orientações que nós precisamos para poder ter vida eterna. E quem não gostaria de ter vida eterna? Quem não almeja a vida eterna? Pois é, deveríamos realmente examinar as Escrituras para poder encontrar aí a vida eterna que tanto buscamos e que tanto almejamos. Apocalipse, seu valor, uma história para nós refletirmos. Uma velhinha que vivia só adoeceu. Diariamente era visitada por um casal cristão, interessado em sua recuperação. Em cada visita, ouvia uma velhinha falar de um filho muito bom que morava nos Estados Unidos.
Fazia anos o qual lhe escrevia uma ou duas vezes por semana, e em cada carta juntava uma figurinha ou um quadrinho verde. Todas as vezes que o seu filho escrevia, ela juntava esse quadrinho verde. Considerando a extrema pobreza da velhinha, os vizinhos começaram a pensar que não era bem assim como ela estava contando a história. Se seu filho era tão bom e morava em um país de nível melhor que o nosso, pensava, por que não ajudava a mãe a ter uma vida melhor? Ou estaria a idosa senhora inventando essa história, ou essa história não faz sentido. E todos os quadrinhos verdes, iguais, finalmente consideravam e começaram a perguntar se podiam ver alguma das cartas da velhinha. A velhinha estendeu a mão, tirou uma caixa de papelão e carinhosamente embrulhados em centenas de quadrinhos verdes, os quais eram nota de $100. O filho havia deixado o necessário para que ela sobrevivesse e vivesse bem, e a tornara rica, mas ela continuava na miséria. Acontece a mesma coisa com muitos cristãos. A grande pérola, Jesus, tornou-nos ricos espiritualmente através do livro do Apocalipse. Por meio desse livro maravilhoso, podemos chegar ao maior e grande tesouro, que é a vida eterna. Grandes bênçãos encontram-se nesse livro, porém, alguns cristãos os guardam como a velhinha os guarda numa caixinha. Devemos abrir a caixinha, ler a carta do nosso Deus para nós, porque só assim poderemos alcançar as bênçãos ali prometidas. E não apenas ler, fazer uso daquilo que aprendemos e daquilo que esse maravilhoso livro tem a nos revelar. Com isso, a gente conclui essa primeira parte do estudo do Apocalipse. Essa primeira parte é apenas uma apresentação do que é o livro do Apocalipse, para que possamos entender que não é um livro assustador nem misterioso. Nós vamos, no decorrer de vários estudos, aprender a respeito deste livro e das coisas que Jesus tem a nos revelar. Como entender as profecias? Que método usava Jesus para explicar as profecias? Vamos, no próximo estudo, procurar entender. Vamos ler Lucas 24, versículo 27, e vamos começar a entender como a gente deve fazer, que método a gente deve aplicar para entender as profecias, inclusive as profecias do livro do Apocalipse, mas não só as do livro do Apocalipse, de toda a Bíblia. Como a gente pode decifrar essas profecias ou entender essas profecias? Isso vai ser assunto do nosso próximo estudo. Se você gostou, dê um like, diga que gostou e seja bem-vindo ao meu canal. E aqueles que participam do grupo de estudos do Apocalipse, também lá do Facebook, eu também fico grato com a presença de vocês aqui e espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.